Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e esse é um vídeo de resumão de dicas de uso de coletor. Se você está pensando em usar coletor ou se você está tentando usar coletor e está tendo dificuldade porque vaza, porque fica saindo para fora, porque você tem dificuldade para colocar, esse vídeo é para você. Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e me siga nas outras redes sociais que eu posto conteúdo diariamente sobre saúde da mulher, ginecologia, sexualidade e obstetrícia. E nesse vídeo eu vou fazer um resumão bem prático. Tem outros vídeos aqui em que eu abordo mais profundamente e falando de modelos diferentes e explicando anatomia. Mas esse vídeo ele é mais para dar dicas práticas de pessoas que já decidiram e que já estão com o coletor aí em casa e estão tendo dificuldades. Primeiro eu quero dizer que existem diferentes tipos de coletor, tamanhos, texturas e molezas e durezas, digamos assim, e que às vezes o problema não é que você não sabe usar, e sim que você está usando um modelo que não é o melhor modelo para você, infelizmente. Então, claro, né, tente fazer todas essas coisas que eu tô falando com o que você já tem em casa, mas eu até trouxe dois de duas marcas diferentes para mostrar para vocês como eles podem ser diferentes entre si, e isso pode ser sim um problema. Por exemplo, esse aqui é o da marca Fleurit e esse aqui é o da marca Corui. Vejam como eles têm tamanhos diferentes. Esse é um tamanho P da Corui, tá? E esse é um tamanho P da Fleurit. A Fleurit tem dois tamanhos e a Corui tem 3 tamanhos. Então, mesmo, tipo, o menor da Fleurit é muito maior do que o menor da Corui. Então, se você tem uma sensação que você coloca o coletor e ele fica muito grandão, fica meio saindo para fora, e você pensa, eu já estou com um menor, às vezes é interessante trocar para uma outra marca que tenha um menor ainda. Ou ainda, se você tem um coletor grande, que é o maior da marca que você usa, mas você queria um maior ainda, às vezes vale a pena ver outras marcas, porque isso varia de marca para marca. Outra questão, tem esse negócio aqui embaixo dos copinhos, que no caso desse aqui é bem fininho, tá vendo? Fininho e maleável. E esse aqui, ele é mais grosso e mais duro. Se você tem uma anatomia de vagina e útero, que quando você coloca o coletor, ele fica com isso aqui pra fora, sendo mais duro, vai incomodar muito mais. O que eu faço com isso? Eu não gosto disso aqui, eu não gosto disso aqui nem pra puxar pra tirar, então eu corto isso aqui, deixando ele dessa forma, ó. Esse é o meu coletor que eu uso mesmo, tá? Aqueles ali são de amostra. Mas esse aqui eu trouxe pra mostrar que eu corto isso aqui, ó. Tá vendo? Porque eu não acho que isso aqui serve pra nada no dia a dia, assim, realmente eu não uso. E me incomoda isso aqui ficar um pouquinho saindo pra fora. E isso varia totalmente de mulher pra mulher. Tem mulher que coloca no lugar certo e tá certinho, e fica totalmente pra dentro, assim, da vulva. Quando ela olha entre os lábios, ela não vê nada, porque ela tem um colo do útero mais alto. E tem mulheres que colocam do jeito certo, no local certo, mas quando ela olha a vagina com o coletor dentro e afasta os lábios, ela já tá vendo a bundinha desse coletor. Ou seja, o coletor fica baixo. Não existe normal, anormal, certo e errado. Isso tem a ver com a anatomia de cada mulher. Se essa mulher que tem um coletor baixo usar o coletor com isso aqui vai ficar pra fora. E isso aqui pode incomodar na hora de limpar pra fazer xixi, pode ficar roçando na calcinha. Por isso que essa é a primeira dica, dependendo da sua anatomia, talvez seja interessante cortar esse finzinho dele, independente do modelo que você tem. Então vamos lá. Primeira coisa é tamanho. Qual tamanho comprar, né? No geral, se você tá na dúvida e é a primeira vez que você tá comprando, eu sugiro que você compre sempre o médio, porque não é nem muito pequeno e nem muito grande. Agora, se você tem uma vagina muito apertada, tem um pouco de dificuldade de manusear, acha que é muito apertado, talvez comece com um pequeno, e se você já teve parto, tem um fluxo muito grande, talvez seja interessante você começar com um grande. Mas no geral, eu geralmente sugiro começar com o médio, e daí depois você pode comprar um maior ou um menor, a depender de como você se adaptou com esse meio mediano, né? Quanto a marcas, isso é totalmente pessoal. Existem diferenças de tamanho, de formato, de maleabilidade, né? Essa é a marca que eu mais gosto, que é a Corui, mas tem muitas que eu nunca nem testei, né? Por exemplo, o disco, daí o que eu mais gosto é o da Fleurit, então tem que também ir testando e às vezes você pega indicação de uma amiga sua, enfim. Pra colocar, dicas. Quando você entra nos sites de coletores que ensinam dobras, existem 1000 dobras diferentes, né? Essa seria a mais básica, mas
enfim, nem vou tentar porque eu acho besteira esse negócio das diferentes dobras. Tem uma que é meio que assim, meio pra dentro, ó. Essa aqui tem paciente que fala que só consegue pôr assim. A questão é que assim, não importa as dobras, o que importa é você fazer ele ficar pequenininho, né? Apertadinho assim. E você vai ficar numa posição que você se sinta confortável e que você consiga estar com a vagina relaxada. Se você for tentar pôr qualquer coisa dentro da vagina, até o seu dedo, e você tá tensa, apertando os músculos do períneo, do glúteo e da vagina, é mais difícil esse processo do que se você estiver relaxado. Então, quais são algumas posições que são interessantes? Aqui eu uso, que eu acho que é a mais prática, é sentada na privada. Você senta na privada e você consegue ter acesso aqui pela frente de colocar o coletor sentada. Mas tem gente que prefere fazer em pé com uma perna em cima do sofá ou da privada mesmo. Tem gente que prefere colocar deitada, mas assim, por exemplo, colocar deitada é uma coisa que é inviável a longo prazo, porque como que você vai toda vez ter que deitar para colocar o coletor? Não dá. Então você precisa ir treinando posições que você vai conseguir fazer isso no dia a dia, né? Então eu sugiro realmente sentada na privada, com a perna, bumbum relaxado, e daí você vai fazer a dobra e vai afastar os seus lábios internos, né? Abrir um pouquinho assim e colocar o coletor e colocando ele pra dentro. Aqui no tecido é muito mais difícil, né? Você vai colocando ele pra dentro e empurra assim um pouco pra dentro. Quando você solta o coletor lá dentro, ele abre, mesmo que ele esteja meio pra fora. Depois que você já colocou a maior parte dele pra dentro, você vai ainda empurrar ele um pouco mais pra dentro e girar esse coletor, assim. Porque quando você gira, se tinha alguma parte dele que estava meio tortinha, ele vai ajeitar melhor. Outra dica é a posição que você direciona esse coletor. Isso pode ter a ver com a posição do seu útero, mas estatisticamente falando, o mais provável é que o seu útero esteja para trás, o seu colo do útero esteja na direção da sua coluna. Então, para colocar o coletor, você não vai colocar nessa posição apontando para sua cabeça. Você vai colocar nessa posição apontando para sua coluna. E se você tiver um pouco de dificuldade no sentido de, tipo, ai, mas ele meio que tá pegando, assim, você pode passar um pouquinho de óleo por volta, tipo um óleo de coco, ou enfim, você pode passar um óleozinho ou um lubrificante, porque ele vai escorregar mais fácil. Então, dobrou, relaxada, direção da coluna, colocou pra dentro, abriu, empurrou mais um pouquinho, girou e tá dentro. Daí você vai ver se você está sentindo o coletor, porque o normal do coletor é que nem com o absorvente interno. Ele tá lá dentro, mas você não está sentindo nenhum incômodo, você não tá sentindo roçando na parte de fora, não tá dando cólica, não tá dando nada. Então pôs lá dentro, dá uma mexidinha, levanta, senta, isso eu digo pra quem tá testando, né, pela primeira vez. Tá no lugar certo. Você pode depois verificar se, por curiosidade, né, se no seu caso ele fica meio que quase saindo assim, ou lá pra dentro, não tem problema se ele fica assim. Se ele fica assim, mas quando você senta e faz xixi, ele não sai, se o sangue não vaza, ele não precisa ficar pra dentro, tá? Isso tem a ver com a vagina de cada pessoa. E muitas mulheres eu vejo assim, ah, mas tá estranho, porque ele fica pra fora. Não é pra ele ficar pra fora, mas se ele fica assim e não sai, é normal também, tá? Ok, então essas foram as dicas de colocação do coletor. Então eu coloquei o coletor, vou viver minha vida. E na hora de tirar? Na hora de tirar, existem duas formas de tirar. Uma que eu já comentei, que seria puxar isso aqui, que eu não acho que é uma boa, não acho que é interessante. Ou a forma que eu realmente indico que vocês tirem, que é colocando os dois dedos e tirando o vácuo. Esse coletor lá dentro do útero, ele, em vários casos, não sempre, tá? Mas às vezes ele realmente encaixa assim no colo do útero e meio que gruda. Então se eu pôr o dedo e puxar por aqui e ele tá com vácuo, pode ser que eu sinta um certo desconforto, tipo uma cólicazinha, porque ele pode puxar um pouquinho o meu útero até ele soltar. Então, por esse motivo e pelo motivo de que eu corto isso aqui também, eu não recomendo que a gente puxe por aqui. Eu recomendo que você devagarzinho ponha a mão na vagina, da mesma forma, sentada, relaxada, mãos limpas. Se tiver dificuldade, pode colocar um pouquinho de óleo, mas para retirar, às vezes não, porque pode escorregar, então eu tentaria primeiro sem. E você devagarzinho vai pôr a mão assim, sentir a bundinha do coletor e até o momento que você consegue sentir uma preensão, ou seja, que você consegue pegar ele.
Pegando ele, você vai fazer uma pressão, uma pequena pressão, prendeu na sua mão, imagina que isso aqui tá lá na vagina, né? Prendeu, você vai ir puxando pra baixo, sem virar, você vai puxando pra baixo, vai tirar e vai trazer ele aqui, com o sangue aqui dentro, sem cair o sangue do coletor. Por quê? Porque também é interessante que você observe o seu sangue, você veja que cor que é, tem coágulos, tem cheiro, né? O coletor, essa é uma das grandes vantagens, que ele permite uma observação direta da quantidade e da qualidade do seu sangue menstrual. Então, foi lá na privada, fez desse jeito, apertou um pouquinho para tirar o vácuo, às vezes dá até para ouvir um barulhinho, tipo um... Daí, tira, vai olhar o sangue. Daí, se você estiver na privada, você pode até já fazer assim, ó, e jogar o sangue aqui no buraquinho. E daí, você vai pegar isso aqui, lavar e colocar de novo. E se lavar também, enfim, e colocar de novo. Tem mulheres que gostam de puxar por aqui. Se você tem um coletor que ele fica muito lá pra dentro, talvez seja necessário que você puxe um pouquinho pra depois conseguir pegar aqui. Então, isso, como eu disse, varia de mulher pra mulher. E basicamente é isso. O que as pessoas às vezes relatam quando elas estão com dificuldade de retirar o coletor? Ou que elas têm dificuldade de pôr o dedo na vagina, e daí a principal coisa que eu indicaria é fazer treinos de relaxamento, porque às vezes você acha que você tá com a vagina relaxada, mas você tá com a vagina contraída. Às vezes porque o coletor fica muito no fundo, e daí posições de agachamento podem ajudar o colo do útero a descer um pouco, então ficar agachada no chão e daí pôr a mão para tirar pode ajudar, a depender do caso aí, se tiver muito para dentro. E tem mulheres que falam que fazem bagunça quando vão tirar, tipo, eu vou tirar e daí sai tudo com o sangue, tudo pra fora e suja tudo. Isso tem a ver com o ângulo com o qual você tira. Se você põe a mão lá, aperta muito, esse sangue pode sair pra fora, ou se você puxa e já vira, daí vai sair também. Então pensa que você vai fazer esse movimento, ó, pra baixo e daí trazer ele aqui pra fora com o sanguinho dentro. Colocar, tirar. Agora, vazamentos. Eu ponho, mas logo depois eu vejo que tá vazando, ou 2 horas depois eu vejo que tá vazando. Toda vez que você tem um vazamento no coletor, você precisa dividir se esse vazamento é por transbordamento ou por mau posicionamento. Como que você sabe? Eu fui no banheiro fazer xixi e eu vi que tinha uma mancha ali na minha calcinha. Ou seja, vazou o coletor. Nesse momento, você vai retirar o coletor dessa forma que eu falei, de forma que o sangue continue dentro. Se você retira o coletor e ele tá cheio, e lembra, gente, que cheio não é aqui. Aqui, assim, ó, já é cheio, porque o colo, se ele entra um pouquinho, ele pode fazer transbordar. Então, se você tirou o seu coletor que vazou e ele está cheio ou quase cheio, você vai pensar que esse vazamento foi por transbordamento. E daí não é uma questão de colocação errada, é uma questão de que você ficou muitas horas com ele e você tem que esvaziar com menos horas. Então, se você ficou 6 horas, você tem que saber que nesse dia do ciclo, que o seu fluxo é um pouco maior, você precisa esvaziar, por exemplo, a cada 4 horas. Se vazou, você tirou o coletor e tinha só um pouquinho de sangue, ou seja, não foi por transbordamento, daí você vai pensar, então é por mau posicionamento. E o que pode estar acontecendo em casos de mau posicionamento? Ou você está colocando o coletor e ele não está abrindo completamente, então lá dentro da vagina ele fica assim, por exemplo, e daí o sangue vaza por esse buraco. Ou você está colocando, coisa que eu já vi também, colocando o coletor e você acha que tem que colocar muito pro fundo e às vezes você empurra o coletor tão no fundo que o colo do útero fica pra fora. E daí o coletor vai estar vazio e a menstruação saindo toda pra fora. E agora uma dica de como checar se o seu posicionamento tá correto, principalmente nesses casos de vazamento por mau posicionamento do coletor e não por transbordamento. Você vai fazer aquele jeito que eu expliquei e colocar. Colocou? Tá no lugar certo? Tô me sentindo confortável? Não tô com cólica, tal. Você vai, a primeira coisa é girar. Como eu já disse na inserção, depois que ele tá lá dentro, você também pode pôr o dedo e girar, porque se tiver uma área tortinha, girar pode ser que ele ajuste e que desentorte e ele abra completamente. Depois disso, você pode devagarzinho ir passando o dedo assim em toda a volta do coletor por dentro para ver se tem alguma área que você ainda vê que tá meio assim. Se mesmo girando você vê que o coletor não abre completamente, isso pode ter a ver com o tamanho da sua vagina ou com o tônus da parede vaginal e o tamanho do coletor. Nesses casos, talvez seja interessante testar coletores com a boca um pouco menor, porque, né, se tá pressionando, se for um pouquinho menor, talvez ele fique todo aberto e não faça dobras. E uma outra coisa que você pode fazer, tipo, viu que tá no lugar certo,
que não tá dobrado, e daí você ainda pode colocar o dedo assim devagarzinho e apertar o coletor assim, meio que perto da boca. Se o seu colo do útero estiver posicionado dentro do coletor, e não precisa ser o colo inteiro, só a pontinha dele, você vai sentir um duro. Exatamente essa sensação, ó. Coloca 2 dedos dentro do coletor e aperta por fora. Você sente que tem uma coisa dura lá dentro. E essa é a sensação que você sente na ponta do dedo quando o seu colo do útero também está um pouquinho dentro do coletor. Se você fez isso e você vê que o colo do útero não está dentro do coletor, isso não é por si só um problema, porque pode ser que o seu colo seja muito alto e o coletor ele só fique na vagina mesmo coletando esse sangue e funcione, mas pode ser que não. Pode ser que se o seu colo ele nunca consegue entrar aqui dentro, ou porque o seu colo é muito alto, ou porque o seu colo é muito largo, isso pode ser um motivo de vazamento. E nesses casos, se você viu que tá aberto e que tal, e você já girou, mas você sabe que o seu colo ele é maior do que o tamanho do coletor, talvez você não seja uma candidata para usar coletor, então. E daí o que eu sugiro é que, se você quiser usar essas coisas internas, talvez teste o disco menstrual, de forma que a boca do disco, que é maior, vai ser maior do que o diâmetro do seu colo. E é possível isso? Sim, eu tenho várias pacientes que... Mas daí para você saber o diâmetro do seu colo é um pouquinho mais complicado, exige aí um grau de intimidade com a sua vagina e habilidade em uma coisa que eu chamo de autoexame ginecológico. Vou até deixar um vídeo aqui no card de autoexame, porque é possível você tocar e descobrir o diâmetro do seu colo. Mas você pode, talvez, se você não conseguir fazer sozinha, pedir ajuda para o seu ginecologista. Já aconteceu de eu examinar mulheres e falar, olha, o seu colo é muito grande, tipo, o seu colo é desse tamanho de largura. E daí, se eu for usar um coletor desse tamanho, ele vai ficar sambando, entendeu? E daí pode ser que, a depender da força, da posição da pessoa, o sangue acabe passando por trás, pelos lados do coletor, porque a boca do coletor não está englobando o colo do útero. E isso é uma coisa um pouquinho mais difícil de você descobrir sozinho, mas até é possível você ter essa hipótese, daí você pode também conversar com a sua médica, porque no exame a gente vê o útero e daí o colo do útero e a gente consegue ver o tamanho dele e te dizer se, poxa, talvez possa ser esse o caso, se você é aquela pessoa que, tipo, eu fiz tudo certo e continua vazando, e eu faço esse teste e o meu colo não está dentro, pode ser que o seu colo seja um pouco grande, e daí talvez seja interessante testar ou coletores de boca maior, ou até os discos que por si só têm uma boca maior também. Essas são as dicas de uso de coletor que eu mais uso no consultório, orientando as minhas pacientes, então espero ter ajudado vocês. Se vocês lembrarem de outras coisas que podem ajudar as mulheres que estão aqui vendo esse vídeo, deixem aqui nos comentários. Se tiverem dúvidas também podem deixar, que eu sempre procuro responder a maioria ou quase todos os comentários. E até o próximo vídeo.